Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje tem várias notícias aqui importantes para vocês. Primeiro que eu quero falar é que a história é essa de que o Fernando Diniz poderia ser o novo técnico do Cruzeiro, no caso um nome pretendido pela direção, além também do Alexandre Pássaro, que seria o possível substituto para o Alexandre Matos. Vou falar a minha opinião sobre cada um desses nomes. Queria comentar com vocês também sobre a arrecadação do Cruzeiro Token, onde o Cruzeiro vendeu mais de 850 mil tokens, e vamos comentar assim quantos milhões dá esse valor. Mais um assunto também que eu queria compartilhar com vocês é sobre a proposta que o Cruzeiro tem em mão de um time do futebol da Europa pelo atacante Thiago. Será que compensa vender ele agora? Será que não? Além também do Ronaldo, que antes de comprar o Cruzeiro e o Real Valladolid da Espanha estava interessado na compra de um time do futebol inglês. Vamos comentar um pouco a respeito disso, tá? Mas antes de começarmos por aqui, para deixar seu like e também se inscrever no canal. Passamos essa marca de 30 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de vocês agora para chegar a 30 mil inscritos e 400. Hoje é dia 23, quase véspera de Natal, trazendo aqui vídeo para vocês. Possivelmente hoje ainda vai sair um mais tarde ali por volta das 6h15. Se tiver muitas notícias, eu trago um para vocês às 5h30 e outro às 6h30, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Bielzinho, ele que comentou no vídeo de ontem de noite. Foi o primeiro a comentar, muito obrigado mesmo, um abraço para você. E o outro é para o Edilson, ele que é lá de Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte. Valeu demais, Edilson. Muitos torcedores do Cruzeiro também, aí no Rio Grande. Então, caso você queira que eu mande um salve para você, como eu disse no vídeo de hoje mais tarde, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Antes de começarmos, então, um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim do Futebol Team, que é o patrocinador aqui do canal, onde é um jogo de futebol que você pode jogar online com seus amigos e que é bastante parecido com aquele modo carreira do FIFA, do PES. Você pode assim treinar sua equipe, evoluir seu personagem, fazer os treinamentos e assim, um jogo que está com as últimas 5 vagas aqui no canal. Inclusive eu tenho falado bem pouco desse para vocês porque consegui umas vagas extras, então eu vou deixar aqui o link na descrição. Entra lá, possivelmente a última vez que eu estou anunciando aqui o jogo para vocês. É bem interessante com as últimas vagas. Vai lá dar uma olhada no Futebol Team que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Quero começar o vídeo falando sobre os tokens do Cruzeiro, onde a Raposa divulgou de forma oficial na abertura, no caso do mercado, quantos milhões a Raposa faturou com essa venda de criptomoedas, que no caso o Cruzeiro vendeu 4 milhões e 100 mil reais, 4 milhões e 134 mil reais, pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo, e foram mais do que 850 mil tokens comercializados. Lembrando que cada um estava no preço fixo de R$ 6,10 e que foram iniciadas essas vendas na segunda-feira e que praticamente esgotou nos primeiros 15 minutos. Então até o site da plataforma ficou fora de ar, apesar do Cruzeiro fazer o lançamento oficial no mercado. Aí pode subir ou descer esse valor de R$ 6,10 a partir da quinta-feira. Desde a segunda estava bem difícil, eu diria que até impossível de comprar a moeda, mas agora vai ficar à disposição do mercado. E caso você queira comprar, é só acessar o site do Cruzeiro, futtoken.com. Vai lá no site oficial da Raposa, dá uma pesquisada, você já vai ser direcionado para a página oficial deles, tá? Enfim, a comercialização, como eu disse para vocês, foi iniciada nessa segunda-feira e terminou agora na quarta, com o Cruzeiro arrecadando esse valor de 4,1 milhões e tem a expectativa de um curto prazo gerar até 20 milhões de reais para o Cruzeiro, que sem dúvida é um valor bem interessante. Enfim, os tokens, que é a moeda, no caso, tem o principal objetivo com uma valorização, visando muito por conta do futebol do Cruzeiro. No caso, quanto maior for a demanda, muito por conta da fase do time, maior vai ser, por exemplo, o valor dessa moeda, que tem ainda formas mais ativas de participar de decisões do clube, como por exemplo escolher o uniforme, o layout do ônibus, música que tocará entre os treinos e tudo mais, isso tudo decididos por quem tem esses tokens. Mais um assunto importante que eu queria falar com vocês é a respeito do atacante Thiago, onde a Rádio Tatiaia informou já na manhã dessa quinta-feira que o Cruzeiro tem 2 propostas, recebeu 5 propostas no total pelo jogador e que ainda tem uma proposta em mesa que foi recebida bem antes do Ronaldo Fenômeno comprar o clube. Que hoje, esse valor estava ali na casa dos 12 milhões de reais, que foi um clube europeu que fez essa proposta, possivelmente um pouco mais do que 10 dias. O Cruzeiro, como falei para vocês, recebeu mais do que 5 propostas nos últimos meses pelo jogador. E no caso, a primeira delas foi do Ludogorets, da Bulgária, foi algo em torno de 6,7 milhões de reais. Quando o Thiago estava começando a ter mais oportunidades, eu achei um valor muito baixo. A outra também, agora que o Cruzeiro recebeu, foi de um clube menor da Europa, não teve o nome divulgado, possivelmente ali de algum outro mercado alternativo, quem sabe Noruega, Dinamarca, Finlândia, enfim. Estou só chutando aqui, Bulgária também, de algo próximo de 2 milhões de euros, e como o euro está bem valorizado, esse valor sobe para casa dos 12 milhões e 800 mil reais.
Vale lembrar que o Cruzeiro não tem 100% do jogador, mas mesmo assim, se fosse aceitar essa proposta de 12 milhões e 800, ainda assim ficaria com um percentual bem interessante. Teria que passar 250 mil euros, 1 milhão e 600 mil reais para o Clube Verê, que tem 30% do atacante, e o restante, no caso, 1 milhão e 750 mil euros, 11 milhões e 200 mil reais, ficaria, no caso, para o Cruzeiro com recebimento à vista. Então, acho um valor interessante, 11 milhões e 200 mil reais. Acho que o Cruzeiro consegue subir esse valor um pouco mais, tipo assim, pedir 15 milhões e falar para o Verê Clube, sei lá, abrir mão de 10%, receber só 20%. Então, assim, acho que seria interessante um valor aí acima de 12 milhões de reais pelo Thiago. É um cara que eu gosto bastante, mas assim, o Cruzeiro já tem o Edu, já tem o Marcelo Moreno. Não sei se vai ter chance para esses três jogarem juntos aqui no Cruzeiro e que precisa ainda de arrecadação. Apesar de já ter uma condição financeira boa, não sei se o Thiago fazendo muitos gols aí vai ser valorizado, vai sair por 25, 30 milhões de reais. Acho bem difícil de acontecer. Lembrando que foi uma ótima aquisição. O Cruzeiro pagou lá em fevereiro de 2020 70% do Thiago por 600 mil reais. E hoje 600 mil reais está valendo algo na casa dos 11 milhões e 200 mil reais. Sem dúvidas um valor bem interessante. Enfim, pelo Cruzeiro nesse ano 29 jogos, 4 gols e uma assistência, números razoáveis. Esses 4 gols marcados todos foram no estadual. Ano passado também 27 partidas, 3 gols. Se for somar no total ele tem 56 partidas pelo Cruzeiro, 7 gols marcados e 2 assistências. E vocês, o que você acha? Você venderia ou não um atacante de 20 anos de idade por esse valor? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Ronaldo e o interesse dele em um clube do futebol inglês, onde assim, ele já tinha feito uma compra de um clube em sociedade lá dos Estados Unidos em 2014, essa matéria que é lá do Super Sports, e que antes dele ter igual, ele tem hoje 82% das ações do Valladolid da Espanha e também 90% do Cruzeiro. Ele já sondou algumas equipes do futebol inglês antes de ter essas duas aquisições. Dando um retrospecto na carreira dele, ele já comprou um time do futebol dos Estados Unidos em 2014. No caso, ele entrou em sociedade com 2 brasileiros, o Ricardo Jeromel, que é inclusive irmão do zagueiro Pedro Jeromel, além também do Rafael Bernat e Paulo Cesso. Ele assumiu o time chamado Strikers, da Flórida, que no caso participava da 2ª divisão e tinha a expectativa de subir para a MLS. Esse projeto acabou não seguindo adiante. Na Inglaterra ele focou em ser dono de algum time da 2ª divisão também do futebol inglês, que estava avaliado na casa dos 60 milhões de libras, que se for pegar esse valor hoje dá ali algo na casa dos 350, 380 milhões de reais para se tornar o acionista majoritário do clube, mas acabou também não seguindo adiante e recebeu essa proposta de compra, para comprar o Real Valladolid da Espanha lá em 2018, onde em setembro daquele ano foi sacramentada a venda do clube. Então você vê que o Ronaldo já tem uma experiência em clube empresa desde 2014, ele tinha só 3 anos que tinha aposentado, já estava dentro do futebol, no caso 10 anos depois da sua aposentadoria como jogador, em 2011, agora no final de 2021, dono de 2 times, algo realmente bem interessante do Cruzeiro e do Real Valladolid. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, de que história é essa de que o Alexandre Pássaro e também o Fernando Diniz podem ser, no caso o Fernando Diniz, o novo técnico e o Alexandre o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Enfim, quem trouxe as informações foi o canal do Nicola, já na manhã dessa quinta-feira, falando sobre esses 2 nomes e explicando, no caso, por que esses nomes poderiam ser especulados aqui no Cruzeiro. Nessa quinta-feira também foi feita a oficialização da chegada do Paulo André, que está cotado para ser o novo diretor de futebol, vai ser o cara que vai ser o mandatário aqui do Cruzeiro, meio que substituindo aquela função que já tinha, que era para ser executada pelo Alexandre Matos. Enfim, até o Nicola falou que assim, o Fernando Diniz é muito próximo do Paulo André, ambos trabalharam juntos lá no Atlético Paranaense, quando o Paulo André estava meio que aposentando o futebol e fazendo esse papel para a transição de um cara que ligava meio que os jogadores e a diretoria. Então eles são bem próximos desde aquela época do Atlético Paranaense. Além disso também, vale ressaltar que o Fernando Diniz, o último bom trabalho dele foi no Atlético Paranaense, no caso lá na temporada de 2000 pelo Atlético Paranaense ele começou bem, mas terminou mal. 2018 pelo Atlético Paranaense, 21 jogos, ele conseguiu apenas 5 vitórias. No ano seguinte, em 2019, que ele foi bem pelo Fluminense, no caso, 43 partidas, 18 vitórias, teve um aproveitamento na casa dos 65%, antes de chegar ao São Paulo, passou no Santos e também o último trabalho dele no Vasco da Gama. Enfim, o Diniz, que já tem seus 45 anos de idade, é um treinador que, como falei para vocês, tem uma carreira curta, até agora. Começou muito bem lá no Osasco, onde fez sucesso em 2017, antes de chegar ao Atlético Paranaense. E por conta dessa relação com o Paulo André, poderia ser um nome que está sendo especulado, chegaria com um salário mais baixo do que o custa hoje o Luxemburgo para o Cruzeiro,
que é algo na casa dos 350 mil mensais. Enfim, já teve a reunião ontem que praticamente decretou que o Luxemburgo vai continuar aqui no Cruzeiro, mas enfim, essas informações surgindo aí toda hora, eu estou tentando trazer ao máximo aqui para vocês, mas na minha opinião não trocaria de forma alguma o Luxemburgo pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um estilo de jogo interessante, mas que na prática não tem dado certo nos últimos 3, 4 trabalhos recentes dele. Além disso, como eu falei para vocês, já teve essa reunião, então acho difícil o Cruzeiro voltar para contratar um novo treinador ou algo do tipo. O outro nome, que é no caso do Alexandre Pássaro, que eu não gosto de forma alguma, foi mal no Vasco esse ano, foi demitido, fez péssimas contratações pelo Vasco, tanto que também não conseguiu subir com a equipe. Ano passado, em 2020, 2019, estava no São Paulo, fez um rombo financeiro gigantesco na equipe paulista. Não acho uma boa opção de forma alguma. O Alexandre Pássaro, péssimo, pessoas para trazer nessa função. Ele que foi especulado também, por conta de que é muito próximo do Fernando Diniz. Eles trabalharam juntos no Vasco e também no São Paulo, onde não deram certo. Então eu descarto completamente esses dois nomes aqui do Cruzeiro, apesar de ter sido especulado. Para mim, se trouxesse esses dois, seria um retrocesso gigantesco, até mesmo para o clube empresa, para pensar a longo prazo. Acho bem difícil desses dois aqui dar certo pelo Cruzeiro, muito por conta dos trabalhos recentes que eles fizeram, por exemplo, no Vasco e no São Paulo, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito de cada um desses nomes, e se você concorda comigo. Eu também não trocarei de forma alguma o Luxemburgo por qualquer treinador nesse momento. Eu sou muito a favor de ter esse trabalho pensando a longo prazo e dar continuidade no trabalho do Luxemburgo, que ele já está aqui à frente do Cruzeiro um pouco mais do que 5 meses, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E falando sobre técnico, tem esse vídeo aqui de ontem de noite, onde eu falo sobre o Renato Gaúcho, que foi especulado no Cruzeiro. Eu falo um pouco mais sobre a possibilidade, se eu acho ele bom, se eu acho ele ruim, recomendo você dar uma olhada. E também o vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre reforços de peso que podem chegar no Cruzeiro, além também de algumas negociações que podem não chegar na Raposa depois da compra por parte do Ronaldo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!